Por que você gosta de Chaves e Chapolin? Por que você continua assistindo os episódios, por mais que eles se repitam? Será que isso te faz ser idiota, retardado ou um doente mental? É sobre esse tema que eu vou abordar neste vídeo. E antes de começar, eu te convido a se inscrever no meu canal e ativar o sininho para que me motive a fazer outros vídeos com abordagens que podem ser úteis a você. Pois bem, nesta semana eu estive aí assistindo os vídeos do canal Regis Tadeu e um especificamente me chamou a atenção, me deixou em alerta pela parcialidade, pela forma jocosa, preconceituosa que ele falou ali sobre a temática do fim do Chaves, do programa, da obra do X-Espírito, e por fim comemorou ali o fato do programa não ser mais exibido no Brasil e em cerca de 20 países ao redor do mundo. Então eu resolvi fazer uma análise, uma reflexão sobre por que o programa fez esse sucesso monstruoso e continua fazendo novos fãs, por mais que eles se repitam, por mais que os episódios se repitam. O que tem ali no Chaves e no Chapolin que faz o programa ser totalmente único e que conquiste tantos fãs? Primeiramente, por mais que várias pessoas achem que não, o programa, em termos de produção, era altamente tecnológico para sua época. Levando em consideração que o Chaves apareceu pela primeira vez como esquete em 1971 e se tornou um programa independente em 1973, indo até 1980, com 7 temporadas, e depois disso voltou a ser uma esquete, indo até 1992, o fato de ele ter sido gravado pela Televisa e no México fez com que as circunstâncias pudessem ser as melhores possíveis para o programa. Por quê? Porque em 1971, na América Latina, praticamente não se fazia ainda programas coloridos. O México, ele começou a ter programas coloridos antes mesmo dos Estados Unidos, praticamente. Em 1963, justamente pela Televisa, os programas passaram a ser coloridos por inteiro. Ou seja, a sua grade televisiva, de forma integral, começou a ser produzida de forma colorida. Isso no Brasil só veio acontecer em 1978, ou seja, um atraso aí de praticamente quase 20 anos. E aí você tem pessoal, as pessoas têm que ser treinadas para lidar com cenário, com iluminação, com câmeras. Quando o Bolanhos foi para a Televisa tinha acabado de comprar equipamentos de ponta dos Estados Unidos. Da forma que quando o programa chegou ao Brasil em 1984, ele não perdia em nada pelos programas que estavam sendo produzidos aqui. Então ele chegou assim bem equiparado aos nossos programas. Por muito tempo se pensavam que os programas tinham acabado de ser produzidos, e não, já tinham sido produzidos há praticamente 10 anos. Então essa tecnologia foi responsável pelo programa se perpetuar, continuar se perpetuando na cultura popular. Porque se eles tivessem sido produzidos em qualquer outro país, inclusive no Brasil, nessa mesma época, de 1971 a 1980, provavelmente 90% seria em preto e branco. E hoje nós já não assistiríamos. Quem assiste hoje programas em preto e branco? O próprio Mazzaropi, que é nosso, que é a nossa cultura brasileira,
os filmes em preto e branco praticamente passam ocasionalmente na televisão aberta, e mesmo assim no Canal Brasil, né? O Vigilante Rodoviário, você não vê ninguém hoje em dia, nem eu assisti um episódio do Vigilante Rodoviário, porque era preto e branco. E aí quando você vê o Chaves, com aqueles cenários que muita gente não gosta, mas que era bem avançado para a época, né? Aqueles cenários, aqueles lugares enormes, com cenários panorâmicos de chamar a atenção, de prender principalmente as crianças, os telespectadores, como naquele episódio da caminhonete, naquele episódio que tem o bebê que vai crescendo, do disco voador, do Chapolin que ele vai em Marte, que entra no brinquedo e começa a cantar a musiquinha lá, os astronautas vão pelo céu. Enfim, aquilo ali prendia e continua prendendo ainda, mas de uma forma bem menos impactante, os telespectadores. Muitas pessoas viram os efeitos especiais de chroma key pela primeira vez com Chaves e Chapolin. Coisas que no Brasil isso só começou a ser difundido nos anos 90. Eu me lembro que os cenários, com exceção da Globo, mas do SBT, da Band, da Record, até mesmo da Manchete, da extinta Manchete, hoje da Rede TV, eram minúsculos, eram cubículos, eram cenários assim extremamente pequenos. Aí quando você vê aqueles seriados do Faroeste, né, a Vila, aquele episódio do cinema, aquele episódio os episódios do Restaurante da Dona Florinda, daquele do parque, né, que eles brincam no parque, pô, aquilo ali é uma coisa que o brasileiro não estava acostumado a assistir na televisão, a não ser nos filmes e programas enlatados norte-americanos. Então, o fato tecnológico contribuiu muito para o sucesso do Chaves e continua contribuindo. Uma outra questão que também devemos considerar é o fato, tá, do Roberto Gomes Bolanhos reunir 3 vertentes culturais que, ao meu ver, são históricas: teatro, circo e música. Se vocês forem reparar, os atores, tá, por mais que eles na época tinham sido novatos, né, estreantes, o Carlos Villagrán, a Florinda Meza, a Maria Antonieta, o Edgar Vivar, o Rubem Aguirre, por mais que eles praticamente estivessem iniciando a sua carreira teatral, a sua carreira artística, eles se desenvolveram de uma forma plena. E o Roberto, o Henrique Segoviano, a produção como um todo, contribuíram muito para a evolução dos personagens, dos atores, para os atores em si. Tá? Em contrapartida, você já tinha Ramon Valdez, com uma bagagem enorme no cinema, Angelina Fernandes também, com uma bagagem enorme, já eram pessoas respeitadas no meio artístico, contracenando com novatos que também não deixavam a desejar em nada. Então, todos esses fatores, esse cuidado com o programa, os recursos tecnológicos, fizeram e continuam fazendo o Chaves não somente ter sucesso, como chamar a atenção. Outra coisa também é a realidade, tá? A realidade impressa no programa em si. Qual programa da Globo e do SBT conseguiram retratar tão bem a realidade brasileira e latina como Chaves? Acredito que nenhum. Aquela vila, um garoto que passa necessidade, que muitas das vezes passa fome, o playboyzinho que tira onda, o senhor lá que
não paga o aluguel, que não consegue dar uma continuidade na sua vida profissional, uma menina que acaba manipulando seus colegas, aquela mulher que já naquela época apresentava uma raiz feminista, que é a Dona Florinda, e aquele homem, no caso, o Seu Madruga, né, que por mais que ele apanhasse, nunca levantava a mão para ela. E aí vem a formação das boas morais e das boas condutas, tanto para as crianças quanto para os adultos, através de frases, as pessoas boas devem amar os seus inimigos, através de temáticas que faziam parte do programa, a essência do programa, né? As temáticas como a ajuda da Cruz Vermelha, os cuidados da eletricidade, a questão da pintura, né? do marcenaria, do teatro, de mostrar como que era as apresentações teatrais, como nos episódios da Festa da Vizinhança. Enfim, tudo isso, a questão do atropelamento, as vivências na escola, da questão do respeito aos professores, tudo isso fez com que o programa tivesse uma boa aceitação dos pais. É bem melhor a criança assistir um programa assim, que não usa a sexualidade feminina e a violência com sangue, com armas, para atrair audiência, né? Isso, infelizmente, hoje em dia é a realidade dos programas, até mesmo das piadas. Praça é Nossa, 90% das piadas são de cunho sexual. O Pânico na TV, quando era exibido, tinha que ter lá uma mulher com fio dental, aqueles closes assim na bunda das mulheres, para ter audiência. O Chaves não precisou disso. E aí você tem programas extremamente violentos, desenhos violentos, Tom e Jerry, Pica-Pau, etc, etc, etc. E a própria criança, quando ela se torna adulta, ela reconhece a inocência da obra do Chespirito e acaba consumindo mais quando passa a entender e reconhecer isso. O Chaves, o Chapolin, as esquetes em si, hoje em dia, são como oásis no meio do deserto. Hoje os programas eles estão extremamente ruins em termos de escrita, em termos de buscar genuinamente humor. E o teatro, o circo, a música, elas compõem tudo isso da sua forma artística. Sem falar no Chapolin. O Chapolin é um herói revolucionário. É aquele herói que vai contra o sistema. Enquanto nós temos aí super-heróis americanos que são fortes, que não tem medo, nós temos justamente um herói que tem medo, que gosta de usar a cabeça e que efetivamente, declaradamente gosta de mulher. Isso o próprio Roberto falava nas suas entrevistas. Então são coisas admiráveis. Um super-herói que usa a inteligência, um super-herói que acaba sendo onipresente, porque poucas pessoas sabem disso, mas o Chapolin é o único super-herói onipresente. Ele consegue estar no presente, no passado e no futuro. Ele viaja no tempo. Então, ao meu ver, o Chaves ele utilizou, né, o Roberto na sua obra artística, esses elementos artísticos mundialmente com muita inteligência, com uma dosagem maravilhosa. Se vocês forem reparar, os atores ali, as entradas, a participação de cada um, a posição das câmeras, aquilo ali devia dar um trabalho enorme. E todo mundo fala que ele era perfeccionista, não se tinha improviso no Chaves. Quando o improviso era aceito, eles paravam tudo e colocavam e repetiam com improviso para a câmera estar ali bem posicionada,
a iluminação estar bem feita, enfim, não é aquela coisa que muitas pessoas acham, inclusive o Regis Tadeu, de que o programa era feito de modo agulha, que todo mundo falava o que queria e que no fim deu certo. Não. Os próprios álbuns musicais que fizeram sucesso no Brasil, né, já no final dos anos 80, início dos anos 90, com os dubladores, fizeram um sucesso monstruoso. O original Spawn, então, nem se fala, vendeu praticamente em todos os países da América Latina. Todos os países de língua espanhola venderam ali os LPs do Chaves e do Chapolin. Então, ele é completo. Quanto você hoje em dia, e até um tempo atrás, se tinha problemas específicos de palco, né, naquela época da Eliana, que se cantava, que se ensinava massinha, colorir para as crianças, aquilo chamava a atenção, tinha até o robô melocotor. O Chaves conseguiu pegar tudo e fazer o ingrediente principal, né, que o público pudesse consumir, tanto o público infantil, adulto e idoso. Todas as faixas etárias assistem o Chaves, chama a atenção de todo mundo aquilo ali. Então, ao meu ver, é uma coisa de mestre, é uma coisa que se torna única, e nós temos que acabar com essa ideia de que o novo sempre substitui o antigo. Gente, filmes, músicas não tem data de validade, quadros não tem data de validade. Entende? Vai se passar 50 anos, nós vamos continuar vendo Titanic, ouvindo Beethoven, Mozart, Villa-Lobos, Tom Jobim, Garota de Ipanema, os poemas de Carlos Drummond de Andrade vão estar caindo no Enem. Enfim, são ícones culturais insubstituíveis. Então, só porque um programa ele começa a ser deixado, né, em termos de novas tecnologias, de novas formas de se fazer programas, ele começa teoricamente a se tornar obsoleto, ele não tem que ser respeitado e até ser exibido. E aqui no Brasil, nesses 20 países, e nos países que for reprisado, ele vai continuar dando audiência. Para vocês terem uma ideia, o Forbes, anos atrás, denominou o Chaves como um dos programas mais rentáveis da história da televisão mundial. Isso aí, ó, Friends, The Walking Dead, 2 Homens e Meio, eles não conseguem substituir. Então o Chaves, ele praticamente está em outro patamar. Ele se torna inexoravelmente parte da nossa cultura. Uma das coisas que precisam ser ditas é que a obra Chespirito, por muitas das vezes, inspirou programas nacionais, brasileiros e internacionais. Os Trapalhões, a Escolinha do Professor Raimundo, alguns quadros da Praça é Nossa, se basearam explicitamente nas obras do Roberto Gomes Bolanos. Inclusive, os Trapalhões já chegaram a fazer uma homenagem tanto que usaram as piadas e algumas dinâmicas dos programas. O criador dos Simpsons, em uma viagem ao Novo México, ligou lá a televisão e estava passando o Chapolin. Ele achou aquilo ali tão inusitado que resolveu homenagear o super-herói num personagem que se veste como se fosse uma abelha com as antenas. Aquilo ali é uma homenagem ao Chapolin. E fora inúmeros outros programas aí que se apropriam das piadas, da forma de se apresentarem,
como por uma falta de criatividade. Então tudo isso deve ser considerado também as inspirações geradas através da obra do X-Espírito. Espero que vocês tenham gostado e podem comentar se você gosta, se você não gosta do Charles Chapolin, podem deixar sua opinião. Até a próxima.